Protestos no Irã, pessoal, estamos chegando no 13º dia de protestos no Irã. O negócio lá está terrível. O povo iraniano está se manifestando, está se rebelando, a coisa está violenta. Cada vez menos nós temos menos informações aqui sobre os protestos, como a gente pode ver no mapa. Menos informações, mas por quê? A internet foi totalmente desligada, uma coisa inédita no Irã, nunca tinha acontecido, por isso que nós temos menos focos aqui, mas também tem outros mapas com mais focos de muita coisa pegando fogo lá. Olha, o hotel aqui de Karaj, a prefeitura de Karaj pegando fogo, o prédio do governo da capital iraniana também pegando fogo em Teherã, nunca havia sido ocupado. Mas para começar esse vídeo, pessoal, eu queria trazer para vocês um resumo atualizado antes do que aconteceu até hoje. Eu escrevi um texto e eu quero pedir desculpa que eu fiz uma pequena viagem e esqueci o meu pano verde. Então eu estou fazendo esse vídeo de maneira improvisada para que você, olha, até olhei o microfone de tão para ver se estava ligado realmente. Então, foi o protesto da Marcha Armini para a gente fazer uma alusão e o que tem de diferente nos protestos de agora. Será que vai cair? Não vai cair o regime dos ayatolás? Não sei. Isso a gente ainda não sabe, porque já tiveram protestos muito grandes no Irã e eles continuaram. Então, eu peguei aqui para vocês um resumo atualizado até 13 de janeiro. Primeiro eu vou trazer para vocês aqui os protestos de 2022 e 2023. Vocês lembram quando aquela moça, a Mahsa Amini, que ela foi pega pela polícia de costumes iraniana? Imagina, tem uma polícia de costumes. Se tu não te comportar da maneira correta, código de postura, tu pode ser penalizado. Inclusive aconteceu isso aqui. O que aconteceu? Em setembro de 2022, isso foi o protesto anterior, Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos, foi detida pela polícia de moralidade, Guidance Patrol, por sua suposta violação das regras estritas do hijab, que é o véu obrigatório. Ela morreu 3 dias depois, sob custódia policial, desencadeando protestos massivos em todo o país. Ou seja, ela foi espancada por 3 dias e sabe lá mais o que, e morreu depois, sob a custódia da polícia de costume. Por que as manifestações começaram? A morte de Mahsa tornou-se um símbolo da opressão do Estado sobre principalmente as mulheres. Isso é um ponto muito interessante que muita gente toca no assunto. Mas e o regime do Shah? Era uma democracia? Não, não era. Mas tinha-se muito mais liberdade, principalmente as mulheres. Tinha-se uma abertura econômica. O Irã ele caminhava a passos largos no desenvolvimento de tecnologia. Por isso, está se pensando uma transição, entrar primeiro o Shah e depois caminhar devagar para uma democracia mais estruturada. Então, isso desencadeou revoltas contra leis sociais rígidas e a própria estrutura autoritária do regime. O movimento usou o slogan Women Life Freedom, ou seja, mulheres, vida das mulheres livre. Eu acho que é mais ou menos isso, né? E rapidamente ganhou apoio de jovens mulheres e minorias étnicas. Repressão, porque o regime não caiu na ocasião. Forças de segurança da Guarda Revolucionária, a Basjiv, foram mobilizadas para esmagar os protestos. Fonte Wikipédia. Táticas repressivas incluíram uso de munição letal real, tear, que é aquela elétrico, né? Gás e balas de borracha, prisões em massa, cerca de 20 mil pessoas foram presas, cortes de internet e bloqueio de comunicação. Apesar de ter tido enorme alcance e mobilização, o movimento acabou sendo sufocado. O regime manteve o controle com violência e não houve derrubada nenhuma do governo. Saltando no tempo agora para 2025, 2026, né? 2025 e 2026, que
atravessou o ano. Protestos atuais entre 2025 e 2026. Crise econômica, exigência de mudança política. Então, tudo se originou pela desvalorização abrupta da moeda local e muitos empresários, comerciantes ficaram estagnados sem poder comprar nada. A mais recente onda começou em 28 de dezembro de 2025, logo após o nosso Natal. Inicialmente como protesto econômico devido à quebra abrupta do valor do real, moeda iraniana, para mais de alta inflação com alimentos de até 72% mais caros. Ou seja, a moeda ela caiu menos da metade o valor em um dia e continuou caindo. Inflação de 72%, queda do poder de compra, colapso econômico agravado por sanções, corrupção e gastos militares. Aquilo que eu vinha falando. O povo quer que o Irã cuide do povo e não quer que cuide da causa. Qual é a causa iraniana? Destruir Israel. O povo já está cansado. Ele não quer mais, querem comer, querem se alimentar. O epicentro inicial foram comerciantes e lojistas no Gran Bazar de Teherã, que fecharam suas lojas em protesto. Como se transformou em protesto político? Embora com origem econômica, os protestos rapidamente se tornaram amplamente políticos, com chamadas pela saída dos ayatolás e pelo fim da República Islâmica. Slogans como Mate o ditador, Death the dictator foram relatados nas ruas. O que está acontecendo agora? As manifestações agora se espalharam por todas as 31 províncias, envolvendo comerciantes, estudantes, trabalhadores e grupos urbanos. O movimento de protestos tem características diferentes dos movimentos de 2022. Origem socioeconômica, uma vez que ele foi centrado nos direitos civis. A participação inclui bazares, trabalhadores, mulheres, estudantes e minorias. É muito importante ressaltar, galera, nesse momento, pessoal, que, no meu ponto de vista, e isso eu acho que é interessante, inclusive aqui no Brasil, a gente acontece com algumas características, guardando as devidas proporções, o medo de se manifestar. Se iniciou uma manifestação com um motivo econômico, várias pessoas que estavam com medo de se manifestar aproveitaram, perderam o medo e foram às ruas. É o que acontece. Num regime em que tu pode ser preso, pode sumir e nunca mais voltar para casa, tu vai te manifestar? Tu vai ter coragem? É difícil. Então, era o estopim, é um barril de pólvora. E acabou acontecendo. Violências e prisões por parte do governo, repressão atual de hoje, né? Intensidade e brutalidade, violência e prisões. Organizações de direitos humanos relatam um número muito elevado de mortos e feridos. Estimativas variam amplamente, com centenas a milhares de manifestantes mortos. Mais de 16.700 detenções foram relatadas em diversas estimativas. AP News, a fonte. Médicos em Teherã relatam mais de 400 feridos no olho por tiros. The Guardian. Eu vou mostrar para vocês, eu trouxe várias abas com informações, inclusive de pessoas lá no Irã, que foi derrubada a internet, mas a Starlink foi ligada. Algumas informações dizem que o Elon Musk ligou a Starlink de maneira silenciosa, e também aquela função do Starlink pronto, que tu já consegue direto no celular conectar com o satélite. 400 feridos por tiros, sugerindo que forças de segurança têm dirigido fogo para pontos sensíveis do corpo. Isso é um ponto que eu vou trazer para vocês também aqui, que por ordem do regime, as forças têm mirado nos olhos dos manifestantes. O uso de força letal, vídeos e reportagens apontam tiros com munição real, uso de armas automáticas contra multidões e confrontos intensos em áreas urbanas. Execuções e acusações, relatos de execuções de manifestantes detidos, insultos do regime contra os protestos como terrorismo e ameaça de punições severas são parte da resposta do Estado iraniano.
A gente vai ver aqui que o ISW também traz para a gente que o regime já não chama mais eles de manifestantes, já são terroristas ou similares. Internet cortada, blackout nacional. Desde 8 de janeiro de 2026, o governo impôs um bloqueio quase total de internet e comunicação. IPv4 e IPv6, os dois protocolos foram derrubados, o que dificulta a organização das manifestações e a divulgação de informações para fora do país. Mas eu vou trazer para vocês que eles também estão utilizando, além das antenas do Elon Musk, da Starlink, um aplicativo muito interessante que o Jack Dorsey, que foi o criador do Twitter, que depois vendeu, está criando, que é o BitChat. Tu não precisa de internet. Em multidão, principalmente, ou quando tem pessoas aglomeradas, ele se conecta via Bluetooth. Tu baixa e funciona como se fosse um mesh. Tu manda uma mensagem, se tu quiser chegar no 15 lá, ele faz a ligação, porque o Bluetooth é a aproximação, não pode estar muito longe, um texto chega fácil, diferente de uma música que em 10 metros ele pode começar a falhar, o texto ele pode conseguir enviar até 20 metros, 15 metros, dependendo da potência. Motivação. A medida visa impedir a coordenação de protestos e limitar vídeos e fotos ao vivo e reduzir o fluxo de informação para a mídia internacional. Então, pessoal, eu trouxe para vocês aqui uma série de matérias para tentar ilustrar. Mais uma vez, desculpa, eu estou dando uma olhada aqui se ainda está funcionando, eu vou ajustar, porque ficou muito ruim essa questão aqui de eu ter esquecido o chroma key. Eu vou dar uma saída, ver se eu encontro um pano verde. Por isso eu diminuí aqui um pouco o meu rosto para vocês terem acesso melhor. Mas o que importa é a informação. Olha, pela primeira vez, um prédio do governo na capital iraniana de Teherã está em chamas. Muita gente protestando. Eu espero que o povo iraniano consiga se libertar dessa ditadura atroz que assola até hoje eles. Muitas folhas, memorial de Qasem Soleimani, um memorial do chefe da Força Quds, que foi eliminado. Lembra do Qasem Soleimani? Foi queimado também aqui. Muito protesto no Irã, muita coisa acontecendo. Protestos ocorreram ontem em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã. O protesto é generalizado, pessoal. Eu não sei se dessa vez vai, mas a galera está querendo que mude o regime. Olha, Touzi TV traz aqui para a gente últimas notícias. A emissora oficial de televisão estatal do Irã foi incendiada em Isfahan. Em breve entraremos ao vivo. Aqui a Touzi TV. Vamos lá. O Siad Rafat traz aqui uma... Pessoal, não sei... Sid Hafiz. Mensagem recebida. Nós, funcionários da refinaria de Abadan, interromperemos a produção na refinaria na medida de nossas possibilidades, atendendo ao apelo do príncipe Reza Pahlavi, a perseverança do Irã. Javid Reza 2, nota de rodapé. É o seguinte, eles querem que volte o regime do Shah, pelo menos por enquanto. Era perfeito? Não era. Era uma democracia? Não era. Eu tenho minhas críticas, até mesmo à democracia. A minha visão de mundo é diferente. Mas nada é pior do que um regime totalitário como é o do Irã. Aqui um símbolo da Revolução Iraniana pela Liberdade, deve estar muito frio lá. A moça acendendo aqui um cigarro com a foto do Ayatollah queimando. Está nevando lá, dá para a gente ver que realmente o povo deve estar carente de liberdade, devem estar se sentindo só. Os protestos em massa em Teherã, no Irã, estão ganhando cada vez mais força. Os manifestantes usam um guindaste sob caminhão para remover um grande emblema esférico da República Islâmica. Tirando mesmo tudo que se faz ligação com o regime dos Ayatollahs.
são os símbolos islâmicos. Eu trouxe aqui, ó, a Nioberg trouxe para a gente aqui umas informações. Eu até consigo ler inglês, mas vai ser muito ruim, então eu vou poupar vocês do meu inglês. Aqui o X ele traduz, então eu vou ler. Recebi novas informações de uma fonte do Mossad. Sim, estou falando sério. O Mossad está ativo. Para quem não sabe, o Mossad é um dos serviços, é uma das polícias secretas mais bem estruturadas e mais bem preparadas do mundo, que é o serviço. O Mossad é israelense. Tá, acredite ou não, lembre-se de que fui o primeiro a insistir que o Mossad não estava envolvido nessa revolta até o último minuto. Estou apenas repassando o que ouvi. Pelo menos 50 assassinatos até uma hora atrás. No entanto, os iranianos não deixaram as ruas. Estão lutando até agora. Os massacres não cessaram, mas é uma batalha. O Mossad está ativo, mas discreto. O Mossad é o serviço secreto de Israel. Atualmente, eles estão distribuindo antenas Starlink para os iranianos e fornecendo informações vitais para que se mantenham seguros. O Mossad descobriu que a Guarda Revolucionária Islâmica armazena suprimentos, armas, água e alimentos sob mesquitas e santuários, muitos dos quais são conectados por túneis. Eles estão instruindo os iranianos a atacar estes locais, ou seja, destruindo a logística, a alimentação. A gente sabe que um exército sem suprimento não serve de nada. Então, isso, talvez por essa ajuda, essa pequena ajuda informacional, os protestos estão conseguindo uma maior vitória. Atualmente, estão tentando localizar a posição exata de Khamenei. Não posso dizer se estão planejando um assassinato, mas estão trabalhando sem parar. Algumas figuras do regime estão retirando suas famílias do Irã. O Ministério das Relações Exteriores do regime está no Líbano sob o pretexto de uma visita do Estado normal. Que não passa uma agulha, fugiram. Mas sua esposa e filhos também estão lá, e eles não têm planos de partir. Acredito que essa fonte seja muito confiável. Atualização: o apagão de internet já ultrapassou a marca de 60 horas. Enquanto isso, os níveis de conectividade nacional continuam estagnados em torno de 1% a níveis normais. Olha aqui um relatório da NetBlocks. 100% já vinha caindo, pum, caiu tudo. Pessoal, isso aqui é repressão total. Isso aqui não pode acontecer. É um shutdown, é uma derrubada no sistema. Isso é uma agressão violentíssima aos direitos humanos. Porque como é que a gente vai saber o que está acontecendo lá? Se não tem internet, se o povo não pode mandar uma mensagem para fora, a gente não tem uma dificuldade total. Já é difícil normalmente. Ao vivo agora, monitoramento do apagão da internet no Irã. A internet foi protesto já 5 muito mais. Tá? Isso aqui foi de quando? 11 de janeiro, hoje é dia 13. Então, e continua sem internet. Pessoal, eu dei aquele resumo inicial e trouxe aqui informações para tentar fazer esse vídeo. Logo vou fazer em seguida um vídeo mais atualizado com outras abas dessa mesma galera, com novas informações. Mas isso aqui é muito interessante. Temos aqui também, olha, a Cloudflare. O bloqueio da internet do Irã já dura 3 dias. O volume de tráfego permanece extremamente baixo. Olha aqui é o momento da queda. Aqui tinha a internet aqui, começaram as manifestações, o povo começou a se comunicar um pouco mais, começou a ter algumas quedas, né? Se comunicar para poder se reunir, para se manifestar, fugir do país ou fazer manifestação. Aí, de repente, o Irã foi lá e puf, desligou logo todo o sistema. Olha aqui, o Nari Bangarri trouxe para a gente aqui umas informações. Muitas pessoas argumentam que os iranianos não possuem telefones modernos capazes de usar essas tecnologias de satélite.
Essa afirmação é comprovadamente falsa. Hoje eu pedi ao céu da Starlink, Elon Musk, que ative o serviço da Starlink Direct to Cell, do Google, que expanda o serviço de satélite SOS para o Irã durante os atuais bloqueios de internet. O Direct to Cell é aquele serviço que alguns aparelhos mais modernos, iPhone, que usam iOS, e alguns Androids, também os mais modernos, eles já conseguem se conectar diretamente sem precisar da antena. Por enquanto, conseguem mandar mensagem de texto. Tá? Não dá para usar o celular, a internet normalmente. Mas dá para tu mandar a chamada de SOS e mandar uma mensagem de texto. E isso já é possível há um ano, pelo menos, ou mais. Analisei os dados do nosso aplicativo VPN, AgroVPN, de dezembro de 2025 no Irã. Os resultados são claros. 15% dos usuários iranianos já possuem dispositivos compatíveis com Starlink. Mais de 1 milhão de instalações somente em dezembro. Os 3 dispositivos mais populares do Irã são todos compatíveis com Starlink, que é o Samsung Galaxy A32, A51, A54X. Estes são dispositivos de gama média e acessíveis. Não são modelos topo de linha cara, ou seja, são modelos que são razoáveis, não são os iPhones mais modernos que no Irã nem sei se pode vender, né? Talvez não, mas são modelos que dá para a população comprar, apesar de serem um pouquinho mais caros. Né? Nenhum desses é celular basicão, mas eles já funcionam com Direct to Cell. Eis os que as pessoas não percebem sobre o Starlink Direct to Cell. Não requer nenhum hardware especial. Sem antena parabólica, sem antena especial, qualquer celular LTE dos últimos 4 anos funciona. Os satélites atuam como torres de celular no espaço. E os celulares se conectam automaticamente quando não há sinal de celular. Ou seja, isso é uma coisa importante a falar para vocês. Esse serviço ele só funciona quando tu está fora de área. Aí ele conecta no teu celular. O povo iraniano está lutando pelas mesmas liberdades sobre as quais a América foi construída. Essa é uma oportunidade para a liderança tecnológica americana fazer uma diferença tangível, não apenas salvando vidas em emergência, mas também apoiando o direito humano fundamental à livre comunicação. Por favor, expanda o Google Satellite. Tem aqui algumas informações que o Eurocast trouxe aqui para a gente, que o Elon Musk disponibilizou a rede Starlink gratuitamente para os manifestantes do Irã. A medida foi implementada há alguns dias sem nenhum anúncio oficial. Ou seja, ele falou, ele liberou o sinal. Ou seja, se tu tens uma antena de Starlink, tu não precisa pagar. Liga lá, liga a antena, liga o roteador que tu vai conseguir funcionar, fazer com que ela funcione. Olha, o Open Source, eu sugiro que vocês sigam aqui. Vou até me inscrever. Não, por enquanto ainda não. Eu já sigo. Eu sugiro que vocês se inscrevam. É muito bacana o Ozint. Ele traz várias informações. Assim que eu puder, eu vou me inscrever e vou pagar o caraminguá aqui para ele. Canal 14 de Israel. Em meio ao bloqueio da internet no Irã, Elon Musk habilitou discretamente o acesso gratuito a Starlink para os manifestantes, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A medida foi implementada há alguns dias sem um anúncio público, com os líderes dos protestos sendo informados em particular. O empresário israelense Dub Francis levou a questão com a equipe de Musk após uma consulta do vice-ministro Almog Cohen. Musk se comprometeu a manter a rede aberta gratuitamente enquanto os protestos continuarem a instruir os executivos da Starlink a bloquear a interferência do regime. E realmente, aqui a gente tem o Tendar trouxe para a gente aqui aqui o que parece ser um roteador da Starlink, aqui dá para ver que provavelmente é o roteador. Tem antena que fica no telhado, em algum lugar onde
possa ter acesso ao céu, né? E ligado no roteador. E o roteador emana o sinal para as versões mais antigas conectam 125 aparelhos ao mesmo tempo, né? Porque tem casas que tem um monte de coisa que funciona para Wi-Fi. As mais modernas, 256. E aqui eles fizeram a foto com, olha aqui, com o Musk e o Trump, para a bandeira do Irã, sem o símbolo dos ayatolás, né? Que essa é a bandeira com o regime do Shah, repressão e tudo mais. Então parece que sim, estão utilizando lá. É suficiente? Não, não é. Pessoal, esse é o BitChat que eu falei para vocês, que quebra o galho, funciona, que o Jack Dorsey criou, que funciona, ele cria uma rede mesh através do Bluetooth. Então tu te comunica com as pessoas, um vai passando para o outro e consegue se comunicar. Vamos dizer, tem uma pessoa que quer mandar uma mensagem para todo mundo. Ele manda um sinal através da rede mesh e chega em todo mundo a explicação. Isso é muito bom para quando o país ou a multidão ou uma parte da população está sendo repreendida, é uma maneira de conseguir se comunicar. Se o Estado intervir de maneira abrupta e brutal. E funciona, além de outras aplicações. Dá para aplicar também num lugar, por exemplo, onde não tenha sinal. Não é só para isso que ele serve. Ele serve, se tu estiveres fazendo, por exemplo, um acampamento, uma corrida onde não tenha sinal, pode ligar o BitChat e fazer. Você não necessariamente precisa ser na manifestação, mas, ao que tudo indica, serve. O Mask 25 trouxe para a gente também que o exército iraniano anunciou a sua prontidão para se juntar à repressão dos protestos ao país. Muitos militares iranianos estão aderindo aos protestos. O procurador-geral alertou que os manifestantes poderiam ser considerados inimigos de Alá, o que implica em pena de morte. Os protestos se espalharam por mais de 150 localidades. O príncipe herdeiro Reza Pahlavi, que está exilado, anunciou sua disposição de retornar ao país. Reza Pahlavi é o antigo regime que foi derrubado depois de alguma repressão, e quando se tem alguma fragilidade, a população fica vulnerável, e os ayatolás vieram como sendo, começou ali com aquele primeiro ayatolá, esqueci o nome dele, como é o Ayatollah Khomeini, esse já, e a repressão só aumenta. Antissemitismo puro. Acho que a maioria de nós, olha, o Wolfenstragen trouxe para a gente aqui, acho que a maioria de nós espera que o regime iraniano caia rapidamente e que seu povo se liberte da opressão em breve. Mas se isso se prolongar, pelo menos saberemos por onde começar a contar novamente. O Open Source Intel trouxe aqui também, última hora. O jornalista opositor Lia afirma que as forças iranianas mataram mais pessoas durante os protestos de ontem do que morreram nos 12 dias de guerra. Com base em conversas e com testemunhas oculares, um cirurgião de um hospital em Teherã, posso confirmar que o número de pessoas mortas na noite passada em Teherã, esse aqui foi significativo. O cirurgião disse: passei a noite toda na sala de cirurgia. Confirmou que o número de manifestantes mortos é maior do que durante a guerra dos 12 dias. Terrível. A Agência Brasil também traz aqui manifestações contra o governo do Irã, já tem 65 mortos e 2.300 presos. Autoridades do Irã indicaram nesse sábado que podem intensificar a repressão maiores. Então, tem aqui no Brasil. Isso aqui é muito interessante. E se vocês quiserem, pessoal, qualquer link desses aqui, eu deixo no comentário que vocês pedirem, tá bom? O Chandas trouxe aqui para a gente, como continuidade dos protestos do Irã, um médico afirmou que um hospital oftalmológico de Teherã entrou em estado de crise, enquanto a BBC também obteve uma mensagem
de um médico de outro hospital dizendo que não havia cirurgiões suficientes para lidar com um grande número de pacientes. Ou seja, são pacientes que estão recebendo tiros nos olhos propositalmente. Bora ver se a gente consegue ver aqui. Esse é aquele vídeo que estava no X já. Por isso que eu gosto do X, do Twitter, do antigo Twitter. Ele traz a informação. A Newberg trouxe mais uma informação para a gente aqui. Diretamente do Irã, última publicação antes do apagão. Se eu não twittar mais, quero que estas sejam minhas últimas palavras. Minha vida pelo Irã. Viva o Shah. Nenhuma atualização desde então. O ISW trouxe para a gente aqui que o regime iraniano passou a rotular os manifestantes como tumultuadores para descrevê-los como terroristas. Deixou de rotular de tumultuadores e agora eles são terroristas, o que sinaliza que o regime adotou uma postura intransigente em relação aos protestos em curso. É provável que o regime use essa caracterização dos manifestantes como terroristas para justificar uma repressão ainda maior aos protestos. Então, pessoal, o negócio está grave, tem gente morrendo, é preciso que a gente apoie, não só nas redes sociais, mas que peça que os países que tenham possibilidade de ajudar, ajudem, porque a galera lá está sofrendo e não é de hoje. Aqui tem uma... O Irã vislumbrará a liberdade, talvez como nunca antes, diz o Trump aqui na trupe social. Estão prontos para ajudar, o presidente Donald Trump falou. Vai ajudar, Trump? Então, ajuda logo, porque o pessoal está precisando lá. O Noel Report trouxe para a gente aqui também, essa conta é muito bacana, uma conta da Ucrânia. O senador Lindsey Graham envia uma mensagem clara aos iranianos. A ajuda está a caminho. Bacana. É senador americano. Seu longo pesadelo está chegando ao fim. Sua coragem e determinação em acabar com a opressão foram notadas pelo presidente Trump e por todos que amam a liberdade. Os Estados Unidos irão intervir no Irã? Não sabemos. Espero que ajude a chegar rápido. Aqui é bem interessante, olha. Imagens em Londres mostram o momento em que ativistas removeram a bandeira da República Islâmica da varanda da embaixada iraniana e hastearam uma bandeira do sol no seu lugar. Esse cara subiu aqui, se ele cai daqui, né? Ele tira a bandeira. Essa aqui é a bandeira que tem o símbolo do Estado Islâmico extremista. Ele vai tirar para colocar a bandeira do Irã. Vai tirar, tirou, né? Que é a bandeira do Shah. Então, no mundo desse cara, não sei se esse cara ele é iraniano ou se ele é descendente. Isso aconteceu em Londres, na embaixada iraniana em Londres. Aqui é um momento icônico também, quando houve a invasão. Isso aqui morreu um monte de gente. Eu tenho uma descrição na Wikipédia aqui. O cerco da embaixada do Irã em Londres para fazer um contraponto, né? Conhecido por Operação Nimrod, teve lugar entre os dias 30 de abril e 5 de maio de 1980, depois de um grupo de 6 homens armados terem invadido a embaixada iraniana em Londres. Os 6 homens fizeram 26 pessoas como reféns, na sua maioria funcionários da embaixada, incluindo vários visitantes e um policial que guardava a embaixada. Os invasores, membros de um grupo árabe iraniano que defendia a soberania nacional árabe na região sul do Cazaquistão.
exigiam a libertação de prisioneiros árabes das prisões do Cazaquistão. Prisioneiros, entenda, prisioneiros árabes, assassinos e terroristas. O governo britânico informou que a sua saída em segurança não podia ser garantida. O regime islâmico em Teherã não tem o apoio do seu próprio povo. Pessoal, te inscreve no nosso canal. Se tu chegaste até aqui, a inscrição é grátis. Curte esse vídeo, a tua curtida é muito importante para o crescimento do nosso canal. Vamos torcer para que o povo iraniano consiga passar por mais essa e que a transição do regime seja tranquila. Eu vou deixar 2 cards aqui ao lado para tu escolher sobre a Venezuela, que eu tenho acompanhado também